Classe de objeto. Seguro procedimentos especiais de contenção. Uma biblioteca localizada em Itália, é parcialmente construída com blocos de SCP-888 em seu estado cheio. As partes do edifício construído em SCP-888 são designadas como armazenamento de livro raro. Apenas 3 bibliotecários seniores têm acesso e 2 deles estão na folha de pagamento do SCP. O terceiro bibliotecário está ciente do verdadeiro propósito da sala, mas é um representante uma ligação para uma segunda amostra, de SCP-88º vazio, permanece no cofre abaixo da biblioteca, onde foi originalmente descoberta. O acesso a este cofre foi redirecionado pela sala de livros raros, e todas as outras passagens para ele foram seladas com concreto armado. No momento, nenhuma medida de contenção adicional é considerada necessária. Descrição: SCP-888 é um composto mineral semelhante a um quartzito vermelho raro encontrado apenas na Rússia. No entanto, SCP-888 também contém quantidades vestigiais de um composto orgânico não identificado. Esta pedra exibe a capacidade de armazenamento de dados em larga escala dentro de suas redes moleculares. SCP-888 existe em 2 estados distintos, daqui em diante referidos como vazio e cheio. Em seu estado vazio, o SCP-888 é colorido de um rosa pálido e é levemente translúcido. No estado cheio, a cor fica mais escura e a pedra fica completamente opaca. Veja a imagem em anexo. É teorizado que essas alterações resultam do realinhamento das redes moleculares para conter os dados armazenados. Neste momento, a fonte desta pedra é indeterminada. SCP-888 reage à presença de seres sapientes e parece exigir contato direto com a pele para funcionar. Se uma criatura pensante toca uma amostra vazia de SCP-888, a pedra remove a memória do sujeito e armazena a memória em si mesma, convertendo-se no estado cheio no processo. A memória original é perdida para o assunto. Um dos participantes do teste descreveu a experiência como perder um dente. Você sabe que havia algo lá, mas tudo o que resta é um buraco sangrento. Os testes confirmaram que é possível direcionar livremente a memória excisada, concentrando-se em uma memória específica antes de tocar na pedra. Se um sujeito lida com uma amostra de 888 sem nenhum pensamento específico em mente, a memória perdida é essencialmente aleatória, embora possa ser escolhida pelo subconsciente do sujeito. Pessoalmente, confirmei que o doador não tem acesso à memória perdida, no entanto as memórias relacionadas parecem não ser afetadas. Não me lembro mais de assistir ao filme, mas eu me lembro que foi o pior filme que eu já vi. Doutor, se um sujeito toca uma pedra cheia, experimenta a memória contida nela, em primeira mão. Os sujeitos relatam que a experiência é completamente real para eles durante a reprodução. Enquanto o sujeito permanecer em contato com a pedra, a memória será continuamente repetida, com cada repetição subsequente possuindo o mesmo impacto emocional, como se toda repetição fosse a primeira vez. O contato do doador de memória original não restaura a memória. Em vez disso, os sujeitos experimentam o estado dissociativo, no qual a memória parece ser uma história que alguém me contou ou algo que eu sonhei. O exame de ressonância magnética antes e depois parece indicar que o processo de transferência de memória causa morte celular no cérebro do indivíduo. O mecanismo exato é desconhecido no momento, mas teoriza-se que a transferência cause uma explosão de atividade elétrica nas células que originalmente continham os dados, essencialmente cauterizando pequenas porções do tecido cerebral. A reprodução não causa danos análogos ao tecido cerebral, no entanto, as memórias repetidas são tão vívidas que alguns participantes do teste exibiram respostas psicossomáticas, como bolhas subindo em uma mão que foi queimada na memória. Amostras menores que 8 cm3 carecem da capacidade de reter dados e são incapazes de absorver ou reproduzir memórias. Além desse tamanho operacional mínimo, parece não haver correlação entre o tamanho da amostra e a quantidade de dados que podem ser armazenados.
Se uma amostra completa de 888 for reduzida por meios mecânicos em fragmentos menores que 8 centímetros cúbicos, os dados registrados serão perdidos quando a pedra se tornar inerte. O host original não recupera a memória perdida. No entanto, se uma amostra completa de 888 for separada por meios mecânicos em fragmentos maiores que 8 centímetros cúbicos, cada fragmento retém o conteúdo mnemônico completo da amostra original. A construção do edifício original foi encomendada em 15 por Patrizio Din, Itália. Registros da construção, como a fonte das pedras utilizadas e a identidade do arquiteto, foram perdidos em um incêndio em vila. Relatos históricos afirmam que o incêndio foi causado pela signora, por razões desconhecidas. O incêndio ceifou a vida de todos os presentes na mansão. Portanto, não está claro se a presença de SCP-888 na construção foi intencional e, em caso afirmativo, qual poderia ter sido o objetivo de sua inclusão. O local de armazenamento atual continha originalmente cerca de 1 metro cúbico de pedra vazia, que anteriormente estava alojada em um cofre selado de granito comum. Esse cachê foi descoberto pelo padre, que estava catalogando os ocupantes das catacumbas anexadas a esta biblioteca. Felizmente, seu contato inicial foi com um pequeno chip quebrado quando o cofre foi aberto, e a massa principal de pedra foi deixada intocada. P. Entrou em contato com a Divisão de Pesquisa Oculta DIN. No entanto, uma vez que foi determinado que o SCP não é redatado, entrou em contato com a ligação SCP local. Os testes consumiram aproximadamente 1/3 desse suprimento antes que um mínimo funcional fosse determinado. Até o momento em que este artigo foi escrito, vários fragmentos de aproximadamente 18 ccs foram separados da massa principal e são reservados para fins de teste. Como a quantidade de pedra disponível é bastante limitada, todos os testes devem ser aprovados pelo pesquisador-chefe designado para a SCP-888, Dr. ou seus superiores. Nota especial. A pesquisa sobre o conteúdo das pedras cheias usadas para construir a biblioteca está em andamento. Parece haver uma ordem cronológica aproximada no layout do edifício, com novas pedras próximas à entrada sul, passando de cima para baixo, sul para norte, em direção às memórias mais antigas. À medida que mais informações estiverem disponíveis, elas serão registradas no arquivo SCP-888 Archive.